Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de instância, planos de pagamento e preço de instâncias, beleza? É super importante lembrar que esse tipo de conteúdo é conteúdo de prova da Cloud Practitioner, beleza? Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Valeu! Então, galera, igual eu falei para vocês no começo do vídeo, nós vamos estar falando sobre os tipos de instância que existem, né? Tipos de instância no EC2 que existem na AWS, planos de pagamento e preço. Por que isso é importante? Isso é importante para você poder ter o discernimento de escolher corretamente o tamanho, né, da instância, o processamento, o armazenamento, né? Ou seja, entender a necessidade do cliente, entender a necessidade do projeto e provisionar corretamente a sua instância, tá? E o que é o EC2? O EC2 é basicamente o serviço da AWS, tá? Eu vou falar da AWS, que é a nuvem, né? A stack que eu uso, mas no geral, todas as clouds possuem, né, essa capacidade, esse serviço, né? Eles possuem serviço de provisionamento e criação de máquinas virtuais. Então, talvez isso sirva para você também ter uma noção geral, tá? Mas aqui eu vou falar especificadamente da AWS. Então, o EC2 é um serviço de provisionamento e criação de máquinas virtuais, ou seja, em vez de você utilizar uma máquina física, você cria uma máquina virtual com processamento, memória, sistema operacional, igualzinho. É igualzinho. Imagina você tá realmente fazendo uma virtualização, né? Porque realmente é o que você tá fazendo, né? Tá pegando um pedacinho ali, né? Da AWS e ela tá disponibilizando para você criar a sua máquina virtual. E essas instâncias, né, essas máquinas virtuais, elas possuem algumas particularidades, né, algumas características que são importantes que você saiba para que você consiga provisionar a melhor, né, e economizar dinheiro, né, fazer com que você não crie uma máquina muito forte, sem necessidade, ou seja, gastando mais dinheiro, e aí você vai acabar fazendo como se fosse uma máquina física, né? Um dos maiores problemas que as pessoas costumam migrar para a nuvem é porque geralmente compra-se uma máquina física, um servidor muito caro, que às vezes vai demorar muito para utilizar toda a capacidade, e quando usa toda aquela capacidade da máquina física, a empresa é obrigada a vender a máquina ou trocar. Nem sempre dá para fazer uma escalabilidade que a gente chama de vertical, né? Escalabilidade vertical no sentido que você vai aumentar mais recursos, né? E capacidade, às vezes tem um limite ali da placa-mãe, do processador. E na nuvem, na cloud, você consegue fazer essa escalabilidade horizontal, ou seja, criar várias máquinas, né? E várias dessas máquinas vão fazer um processamento paralelo, né? Que vai dar capacidade de alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, várias coisas que também são importantes para você saber na hora da prova. Então, tipos de instância, né? Tô dando um exemplo aqui, tô botando o que é esse T2 micro, né? T2 micro, falar em inglês. Esse T2 micro é basicamente um tipo de instância. É a mais utilizada, é aquela instância do free tier, né? Aquela instância que você tem horas gratuitas dentro da AWS para você utilizar. E o que significa cada uma dessas letras, né? Cada parte, né? Que você lê lá quando você está procurando uma instância, né? A classe dela, tá? A geração e o tamanho. Ou seja, qual é o tamanho dessa que ela vai estar te proporcionando de capacidade, né? Porque, por exemplo, a T2 tem a micro, tem a nano, tem a large, tem a medium, né? E eu vou estar mostrando isso aqui para vocês agora. Além disso, a AWS disponibiliza no site formas com que você, não só no site, mas também no console da AWS, formas de você
identificar melhor quais as instâncias farão sentido, qual a instância fará sentido para a sua necessidade. Pensando aqui no site da AWS, a gente tem aqui tipos de instância, eu vou deixar o link, tá, gente? Se vocês quiserem tá olhando. E a gente tem vários tipos aqui. Por exemplo, de uso geral, tá até marcado já aqui, a T2 micro. A uso geral, ela é realmente aquela mais equilibrada em relação ao processamento, memória, uso da rede, né? E, por exemplo, essa T2 micro, essa T2, né, que igual eu falei, tem vários tipos, nano, micro, small, medium, large, né? Você vai vendo aqui a capacidade, né, que ela tem em relação ao processamento, a relação à memória, armazenamento, performance de rede, né? E aqui também tem explicando os seus casos de usos, né? Então você pode utilizando para aplicativos web, ambiente de desenvolvimento, coisas mais simples, pensando na nossa queridinha T2 Micro, né? T2 Micro, que é a mais utilizada, que é essa que, salvo engano, hoje é a única que tem um free tier mesmo, assim, que você pode usar, testar, brincar por muito tempo. Nós temos também tipos de instâncias otimizadas para a computação, e aí você vai começar a ver que vai começando a ficar mais parrudo, né? Então são instâncias mais utilizadas para jogos, né? Servidores de jogos, né? Modelagem científica. Aí tem aqui otimizadas para memória, ou seja, ali mais usado para um processamento, né? Então para um big data. Lembrando que muitos dos serviços da AWS, como por exemplo um RDS, um EMR, os serviços que utilizam máquinas, né, por trás, essas máquinas, esses serviços utilizam máquinas, instâncias por trás, assim, ou seja, se você sobe um EMR, tem ali uma instância por trás que está fazendo o processamento. Tá? Se você sobe ali um Docker com SS, se você não estiver utilizando o Fargate, você vai estar utilizando um processamento de uma instância. Tá? Então, assim, os serviços da AWS, não todos, também não vou ser leviano de falar todos, mas a grande parte deles usa uma instância, né? Então, para você entender que usa uma máquina, usa um processamento, usa algum tipo de processamento, né? Da máquina, né? Do processamento para poder o serviço funcionar. É isso que eu estou querendo dizer, tá? No caso aqui da computação acelerada, né? São máquinas utilizadas para IA, aplicativos generativos de IA, enfim, otimizado para armazenamento. Aí você vai pensar mais em banco de dados, por exemplo, né? O Dynamo, MySQL, Postgre, né? Então, quando você vai subir lá o RDS, né? Você usa uma MySQL, tem ali uma máquina rodando por trás, né? Mesmo nos casos dos serverless, tá, gente? Que teoricamente tem, né? Serverless, tem servidor. Tem servidor, isso não existe. Existe uma máquina que está sendo gerenciada ali, né, no Fargate, que é serverless também. São processamentos que são feitos através de máquinas, sim, só que ele é totalmente gerenciado pela AWS e só te cobra quando você usa, né? Diferente de você subir um EC2, se você deixar ligado, você vai se lascar todo, porque se não for um free tier, no outro dia você vai estar ferrado com tanto custo, né? Porque o custo geralmente é marcado por hora, né? Então você se lascou todo, deixando ligado. E aqui otimizado, né, para HPC, né, que é o High Performance, né? Que é ali, tem vários tipos de uso, né? Por exemplo, para coisas de renderização muito poderosas, com previsão do tempo, né? Entre outras coisas, né? Que você pode estar utilizando, assim, são realmente máquinas muito poderosas. Voltando aqui para os nossos slides. Deixa ele carregar. A gente vai para a parte relacionada aos planos de pagamento. Ou seja, você tem uma máquina, você tem uma instância que você quer provisionar, certo?
E a AWS existem alguns planos, né? Que você usando, por exemplo, um determinado tempo, você fazendo contratos, né? De 1 ano, 3 anos, você aceitando determinadas condições, tá? A AWS vai te impor para ela te dar um desconto, ou seja, você garante o lado dela e ela te dá um desconto, né? Você vai estar dando uma garantia que você vai gastar com ela, resumindo, né? E aí a gente tem o on-demand, que é basicamente o clássico, é o que você usa em teste, é o que você usa geralmente quando você está praticando, treinando na cloud, que você liga a máquina ali rapidinho, faz alguma coisa e desliga, tá? É a mais cara, porque ela realmente é sob demanda. Então, se você quiser realmente ali fazer um teste, alguma coisa rapidinho, você não vai assinar um plano de 1 ano, 3 anos para fazer isso, né? Você vai fazer aqui para utilizar ela. Claro que existe um outro tipo de plano que eu vou mostrar para vocês, mas esse aqui realmente é o mais utilizado para fazer práticas na nuvem. Instâncias reservadas, né? Reserved Instance, que é basicamente você reservar, né, por 1 ano ou 3 anos essa instância, né? Você tem a possibilidade de pagar adiantado, totalmente adiantado, ou parcialmente adiantado, que também te gera mais desconto, ou ser cobrado mensalmente, né, pelo uso. Então você é cobrado, mesmo que você use por horas, você vai estar sendo cobrado por um mês completo, tá? É um mês completo que vai estar sendo cobrado de você. E existem 2 tipos, né? Existe a Standard Reserved Instance, que você escolhe, né, o instância, família e a região, ou seja, você é fixo. Você escolheu ali tipo de instância, família que a gente estava conversando, né? Ali que é a questão da geração, né? A geração, o tipo de classe e o tamanho, e você tem que manter ali fixo, né, aquela utilização. Você pode no máximo ficar navegando entre os tamanhos da mesma geração, da mesma família, né? Ou seja, da T2, da mesma classe. E a Convertible Reserved Instance, que permite você fazer troca, né? Então você pode trocar de uma T2, de uma T, né, para uma C, para uma A, mas aí você vai receber menos descontos, né? Os descontos variam entre ali 66% e 77% mais ou menos. Aqui na frente eu vou mostrar para vocês melhor isso, mas o desconto gera mais ou menos em torno disso, né? Então você acaba gerando essa reserva para que você garanta um preço melhor, mas você também não pode simplesmente cancelar isso aqui, tá bom? Não é assim que funciona, não é tão simples. O Saving Plans, tá? Então, assim, você é parecido com a instância reservada, só que aqui você explica para a AWS, por exemplo, eu garanto a você que eu vou gastar 25 centavos de dólar por hora. Ou garanto para a AWS que eu vou que pelo menos eu vou gastar $1 por hora. Então, diferente da instância reservada, o Saving Plans, você é obrigado a colocar quanto você vai gastar por hora. Ou seja, você se compromete a gastar X dólares, né, no caso, por hora, tá? E aí, é parecido também ali com a instância reservadas, né? Tem também aí o Compute Saving Plans, que tem a flexibilidade máxima, ou seja, você pode aplicar em diferentes serviços, regiões, né, e tipos de instância. E a EC2 Instance Saving Plans, que é restrito à questão da mesma família de instância, região, né? Na verdade, esse Compute Saving Plans, da época que eu fiz a Practitioner, uns 2 anos atrás, não lembro de ter essa distinção, tá? Isso é novidade. Antes só existia essa EC2 Instance Saving Plans e nem tinha esse nome, era só Saving Plans e pronto, né? Não me recordo de ter essa distinção. Pelo menos quando eu fiz a prova, não caiu nada relacionado a isso. Eu não lembro de ter estudado esses 2 tipos, né?
E aí você faz a economia muito próxima, né? O desconto também é muito próximo da, da Reserved Instance, das instâncias reservadas, mas ainda tem um pouquinho, a Saving Plans ainda consegue ser um pouquinho melhor que a instância reservada. A Spot Instance, tá? A Spot Instance, ela é basicamente como se fosse um leilão. Então você vai lá na AWS, você escolhe uma máquina, tá? O preço é baseado no on demand, tá? Então, por exemplo, eu quero uma máquina A1 e eu vou aplicar 60% de desconto, né? E são com recursos que não estão sendo utilizados na AWS. Então, assim, você coloca lá, você quer 60% de desconto, né? Você pode conseguir ele até 90%, por exemplo. E se você colocar que você quer 60%, caso esse preço passe, né? Ou seja, suba, seja menos que 60% de desconto, você tem a opção de continuar com a máquina, isso de configuração, né? Você vai continuar com a máquina ou você vai simplesmente cancelar. Você vai... ela é destruída, né? Se autodestrói. Então, tem várias configurações que você pode estar fazendo em relação a isso. Então, assim, se você quer realmente fazer... Ela tem um custo muito baixo mesmo, né? Mesmo sendo baseada no desconto sobre o valor do on-demand, ou 60% de desconto sobre o valor hora, às vezes até 90%, compensa, né? Ali, se você quer fazer realmente algo muito, muito rápido, né? Mas tem aquele desvantagem, igual eu falei, né? Ela pode ser interrompida, se o preço subir, ou a capacidade necessária para outros usuários, né? Temos aqui as instâncias dedicadas, basicamente você vai ter uma instância fisicamente totalmente para sua empresa. Então, se você precisa fazer alguma coisa relacionada à conformidade, isolamento físico, o maior controle, né, você vai ter. Porque quando a gente usa a nuvem pública, que é a nuvem que todo mundo basicamente usa, não é que por ser público alguém vai conseguir ver o que você está fazendo. Mas você usa um recurso da AWS que é usado imagina um servidor enorme, né, que tem vários pedacinhos e cada um usa um pedacinho desse. No caso das instâncias dedicadas, você vai ter uma instância só sua, assim, ela realmente, ninguém em nenhum momento vai poder estar usando, por exemplo, dividindo um processamento disso com você, né? É bem por aí, tá? E só que para você fazer isso tem um custo muito alto, tá? Que é também aqui muito parecido com a questão dos hosts dedicados. Aqui você vai ter realmente um servidor inteiro para você, tá? Então, assim, se você realmente precisa de uma questão muito mais séria de compliance, muito mais séria, assim, o dado não pode sair para lugar nenhum, tem que ser algo realmente e totalmente dedicado aqui para mim. Então, assim, você praticamente realmente aluga o servidor para você, todo, né? E a capacidade, capacity reservations, né? Então você reserva basicamente uma quantidade você reserva uma quantidade extra, tá? De capacidade. Você já paga por uma quantidade X que você quer, mesmo que você não vai utilizar. Então você meio que está garantindo que você vai ter uma capacidade suficiente e não vai faltar em nenhum determinado ponto, né? Então, assim, se tem algo muito crítico que você não pode parar, né? De jeito nenhum, mesmo que na cloud, de modo geral, isso é muito difícil de acontecer, mas você quer realmente garantir, você reserva, né? Você faz a reserva de capacidade para que você realmente tenha uma disponibilidade total para você, tá? E também é bem carinho, tá bom? Bem, agora eu vou mostrar para vocês. Acabou? Acabou. Agora eu vou mostrar para vocês dentro aqui do EC2 os tipos de instância, né? Que eu tava falando para vocês. Outras formas que você tem, por exemplo, de achar, né, a instância que é mais adequada para o seu uso. Então você vai ver que vai
vai aparecer um monte de instância aqui, ó, um monte de nome. Poxa, como é que eu vou descobrir, né? Então tem algumas formas que facilitam, né? Além daquele site, né, como eu mostrei para vocês, você pode estar clicando aqui, tá? Ah, eu quero a família igual a T2, por exemplo. Então, vai mostrar toda a família T2. Ah, eu quero... Deixa eu ver se tem classe. Family size. Ah, eu quero o tamanho, né? Ah, eu quero um tamanho que não seja igual a micro. Não quero só o tamanho que não seja igual a micro. Esse é um jeito, né? Se você souber exatamente o que você procura. Mas vamos dizer que você, poxa, mas eu quero criar um site, eu quero criar um data warehouse, eu quero criar alguma coisa e eu não sei exatamente o que eu faço, né? Como é que eu acho isso? No site não ficou claro. Você pode vir aqui, tá? Nesse Instance Type Finder. E aí, ó, ele já te dá algumas opções. Por exemplo, eu quero criar um data warehouse, mesmo que tenha serviço de data warehouse, às vezes você quer criar um S2, eu quero que seja com custo baixo, eu quero que seja, né, para BI, e eu não tenho preferência de CPU, não. Para mim, tanto faz se é Intel, AMD, etc. Aí, ele vai já puxar as melhores, né, de acordo com a pesquisa, e aí você pode entrar aqui e ele já vai tipo, criar um filtro, né, que ele considera, né? Ele considerou todos esses da classe, da família R7, né? Então, ó, todas essas máquinas aqui ele considera, né, adequado, tá? Para você criar, por exemplo, o Data Warehouse. Tem várias outras informações, inclusive a questão de preço, tá? Os custos por hora, certo? E aí, se você quiser subir essa instância, você basicamente, né, vai... Cadê? Acho que ele perdeu o filtro. Mas basicamente você vai clicar, né, e vai dar um launch, né? No caso, perdeu o filtro aqui porque eu fui e voltei, mas aí você dá um launch e cria lá a instância que você quer. Outra coisa que é interessante a gente estar observando, tá? É aqui na questão do utilizar a calculadora para poder achar também a melhor instância, né? A melhor para você calcular, né? Beleza, eu escolhi aqui aquela R7 ou outra máquina que tem a ver com a minha necessidade, mas eu ainda estou na dúvida ali mais ou menos de quanto vai dar de valor, né? Eu preciso ter essa noção, né? Então você vai lá criar sua estimativa, vai ser baseado em região, a região da Virgínia, que é mais conhecida. Quero um EC2. E aí a gente vai configurar. E aí entra todos esses detalhes aqueles detalhes que eu tava explicando para vocês. É o tenants, né? Então, eu quero instâncias compartilhadas, né? Que entram naqueles casos sem ser, por exemplo, as instâncias dedicadas e os hosts dedicados, porque nesse caso não é compartilhado, é dedicado a você, igual eu expliquei. Então você já poderia estar aqui escolhendo de que forma você quer. Não, quero instância compartilhada, não tem problema com isso. Sistema operacional. Aí você vai ver, né? Linux, Windows, o que é melhor? Geralmente esse Linux é o melhor, e esse Linux aqui provavelmente é o Linux da AWS, que a AWS tem um Linux próprio, né? Tá, como é que você quer, como é que são as cargas de trabalho, né? Vai ser um website, então o website geralmente tem pico, pico por dia, pico por semana, um pico por mês, né? Quando é os picos, né? As horas que você quer desses picos, né? A quantidade de instâncias, né? Na hora do pico que você quer. No nosso caso, a gente vai uso constante, só uma máquina mesmo, tá? Isso aqui, como eu falei, é só uma simulação, tá, gente? Então é bom você vir aqui brincar, tá? E aí, por exemplo, aqui você pode pesquisar, né? Igual eu falei, a classe, né? A família, as CPUs, a memória, né? Ou você pode, como é que você quer a performance de rede, de tráfego, ou você pode diretamente escolher aqui o nome da instância, né? Vamos deixar nessa T4 Nano aqui que já tá marcada, tá? E aí tem aquela parte que a gente tava vendo, né? Então aqui, por exemplo, no Compute Saving Plans, né? Que é
aquele onde você pode ficar fazendo a troca, né? A troca de família, etc, né? Dá aqui um desconto de até 66%, né? Aquele que você tem que manter ali com a mesma família, uma mesma região, né? Entre outros detalhes. Ele é mais baratinho porque você tem esse compromisso maior. É só colocar, por exemplo, aqui 1 ano, vai subir, lógico, né? Porque aí eu tô me comprometendo somente por 1 ano. Não vou pagar nada adiantado, ou vou pagar parcialmente, ou vou pagar tudo, né? Vou pagar tudo, vou ganhar mais desconto. Sob demanda, né? Vou usar 100% do tempo, né? 100% do uso. Vamos deixar tudo aqui no máximo. Aqui eu quero. Aqui mesmo ele já fala, né? Ó, o histórico de média de desconto do T4, né? Até para você se basear e ter uma chance de usar por mais tempo a sua Spot Instance, né? Então você dá aí 60% de desconto, por exemplo. E aí você vê aqui, né? O custo, por exemplo. Tá vendo que ambas custam 42, né? Centavos aqui, 0,0042 centavos a hora. Porém, como está sendo aplicado 60% de desconto, ó, fica muito mais barato do que a instância do on demand, né? Lembrando que aqui, gente, aqui é o valor de 1 ano, né? Aqui é o valor de 1 ano, tá? Então, por exemplo, deixa eu só acabar de mostrar aqui, ó. Aí a gente tem as instâncias reservadas, né? Então, se eu botar aqui, mesma coisa, 1 ano, pagamento total, ó, você vê que a diferença é muito pouco, olha aqui, ó, 22, 21,90, né? Então, assim, as diferenças são essa aqui é aquela standard, né? É bem parecido com a Saving Plans, você não pode, você tem que manter fixo algumas coisas, não podem ser alteradas. E aqui você pode estar fazendo a conversão para outras famílias, etc, né? Eu acho que região também, enfim. Elas são muito parecidas em relação a isso, né? Se você tem mais flexibilidade, você paga mais. Se você tem menos flexibilidade, você paga menos, tá? E aí você pode ver os cálculos, né? Então, se a gente pegar aqui a Spot Instance, né? Vai mostrar, né? Que é um custo de 60%, né? Sobre o 42 centavos vezes 730 horas, né? Que é a quantidade de hora no mês. Dá esse valor, menos 60% de desconto, vira 1,22, 1,2366, arredondou aqui, certo? O EC2 Saving Plans, né? Beleza, 21,90, né? Que é 25 centavos por hora. Que dá 8.760 horas, né? 8.760 horas. Tem todo o cálculo aqui, né? 0,25 vezes 860 horas dá os 21,90 dólares, né? Então ele explica tudo aqui em relação a esses custos. E você também pode, né? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Tem o Save Plans aqui, tem o Reserved Instance, Dedicate Hosts, Capacity Reservations. Eu só aconselho a você tomar cuidado quando for mexer nisso aqui, para você não contratar nada e depois se lascar. Porque, cara, você pode tentar explicar para a AWS, tava brincando aqui, testando, mas não sei se eles vão devolver seu dinheiro não, viu? Então, pegando aqui, né, a questão do Saving Plans, 72%, né, 66 a 72, que eu tava falando com vocês. Tá, aí beleza, quero comprar, né? Beleza. Fui lá, e aí aqui eu vou até um pouquinho antes de finalizar, né? Beleza, vamos fazer uma simulação aqui, desse EC2 Instance Saving Plans, né? EC2 Instance Saving Plans. Vou escolher aqui 1 ano, fazer igualzinho, né? A região, Virgínia, a família, é qual? T4G. T4G. E aí, tá vendo? Aqui você não consegue, por exemplo, colocar o valor da hora para você estipular, por exemplo, eu só quero usar, eu quero calcular que eu vou usar $1, $5, $10 por hora. Não. Aqui, como ele entende que é o ano fechado, então ele vai te mostrar o valor de quanto vai custar a hora do ano fechado. No caso é
0,025. Então, se eu botar aqui o 0,025, ó, 0,025 e escolher aqui, ó, pagamento total, ó, 21,90, mesma coisa que a gente viu aqui, ó, 21,90, certo? Então é basicamente isso, gente, tá? Espero que vocês tenham entendido e que isso auxilie vocês a estar escolhendo, né, a melhor forma, né, o melhor plano, a melhor máquina, né, tomar cuidado para você ter a melhor escolha, e não causar prejuízo financeiro para a empresa, né? Então isso, pô, você conseguindo mostrar valor nisso aqui, você conseguindo passar, demonstrar que você teve todo esse carinho, todo esse cuidado, né, de escolher uma máquina específica, que tenha potência específica, apresentar até um plano, né, plano financeiro, né, galera, vamos implantar aqui uma máquina virtual para o nosso servidor web. Vai custar X por mês se a gente deixar rodando sem nenhum tipo de contrato, né, com a AWS, né, que é Save Plans, Reserved Instance, enfim, mas se a gente contratar, a gente tem certeza que a gente vai utilizar o nosso site por pelo menos um ano, aí fica mais barato e assim por diante, né? Então, eu pelo menos eu vejo muita vantagem, né, de você apresentar todo esse plano, né, mostrar todas essas vantagens, essas simulações. Isso dá muita segurança, tá, gente, para pessoa de negócio, para o stakeholder, e você vai ganhar muitos pontos, tá? Se você conseguir apresentar isso aqui de uma forma coerente e firme, né, com confiança e conseguindo mostrar segurança no que você está apresentando, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, que tudo isso ajuda aí no engajamento do canal, a ser mais visto, e estamos aí com a meta aí de 850 inscritos até o final do mês de novembro, né? Tá longe, mas, poxa, eu ainda acredito que você vai me ajudar. É só se inscrever, galera, é de graça, não custa nada, tá tendo conteúdo fera aqui, massa, gratuito. E é isso aí. Valeu, um abraço, até mais.